Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoe a palavra dessa noite, alcance os nossos corações, Senhor. Pedimos a Ti, em cada aplicação, na interpretação do texto, à medida que a pregação vai acontecendo, que sejamos alimentados pelo Senhor, que a nossa vinda até a Tua casa não tenha sido em vão, mas que possamos sair daqui com uma palavra Sua, ó Deus, para nós. Por favor, me use como instrumento em Tuas mãos, que o Seu nome permita ser pedra de tropeço, nem de escândalo aos irmãos. Coloque sabedoria nos meus lábios, para que as palavras, as aplicações encontrem o Teu povo. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, na semana retrasada, eu estive pregando sobre a ira. Muitos irmãos depois me procuraram, enviaram mensagens falando sobre o sermão, o que me motivou a continuar nessa série sobre as obras da carne. Eu entendo que pregar sobre as obras da carne não é incentivar a igreja a se deleitar nesses pecados. Pelo contrário, pregar sobre as obras da carne é exortar a igreja, alertar a igreja para que ela não tenha uma vida ímpia. Sim, quando nós olhamos para esse texto, a pergunta que fica é: por que Paulo escreve isso? Percebam, irmãos, aqui eu fiz uma classificação junto com os estudiosos do Novo Testamento, porque ele cita mais ou menos 15 pecados, 15 obras da carne, que dentro desse conjunto, que parece ser um só, existem subdivisões. E isso é importante para que você entenda o porquê Paulo está escrevendo isso. Acompanhe comigo. Ele começa descrevendo 3 pecados de cunho sexual. Ele diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Em seguida, ele conta 2 pecados que dizem respeito à idolatria, que são idolatria e feitiçaria, o problema de adorar outros deuses. Agora, depois que ele termina essa parte da idolatria, da adoração a falsos deuses, ele vai citar mais ou menos 7 pecados que são de cunho social. Ele vai citar 7 pecados que dizem respeito ao nosso relacionamento. Sim, aquilo que começa no nosso coração e que vai desembocar na prática, seja no meio da igreja, seja em casa ou no meio da família. Ele diz: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E em seguida, os estudiosos, tentando debater o que isso significa, eles vão dizer que Paulo cita ainda 2 pecados que são de cunho do vinho. Quando o vinho, de forma exagerada, pode levar um crente ou as pessoas, e ele vai dizer a embriaguez e orgias. Meus irmãos, de 15 pecados que Paulo cita como obras da carne, praticamente a metade diz respeito a pecados sociais. Sim, diz respeito a pecados que começam no meu coração e podem afetar a igreja, que começam no meu coração e podem derrubar o meu casamento, que começam no meu coração e podem destruir a minha família. Precisamos tomar cuidado. Obviamente, aqueles que estudam esse texto vão dizer: é claro, Paulo vai fazer isso de maneira intencional, porque um dos grandes problemas da igreja da Galácia é que eles estavam devorando uns aos outros. Sim, eles não conseguiam conviver em harmonia. A igreja chamada por Cristo agora está vivendo em guerra. Por isso que a lista de Paulo dá uma ênfase maior a pecados de cunho sociais, porque eles estavam se devorando. Agora, a pergunta que fica é:
Paulo, e isso aconteceu a partir desse século 21, houve um movimento na igreja brasileira de tentar classificar cristãos carnais. Vocês já devem ter ouvido sobre isso, não? Fulano de tal é um cristão carnal. Por quê? Ele cumpre as obras da carne que estão em Gálatas capítulo 5. Isso ficou muito famoso no meio evangélico brasileiro. Houve uma classificação dentro da igreja. Os cristãos espirituais e os cristãos carnais. Como se isso fosse possível. Óbvio. Esse é um texto que eles erram a interpretação. Paulo aqui não está encorajando, ou Paulo não está reconhecendo que é possível você ser um cristão e ser carnal. Não é sobre isso. Quando Paulo vai listando todas as obras da carne, ele não está querendo se referir a escorregões que o cristão pode dar no meio da caminhada. Repare o seguinte, você pode olhar para essa lista e dizer, olha, eu acho que essa semana eu derrapei no ódio. Eu acho que essa semana eu derrapei no egoísmo. Por isso eu sou um crente carnal. Não, a ideia de Paulo não é essa. Quando Paulo escreve essa lista, ele vai dizer o seguinte, a ideia dele, no geral, é aquele que é dominado por uma dessas coisas. Olha como ele conclui agora, o verso de número 20. Acompanhe comigo, verso 20 e 21. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Atenção agora, olha o que ele vai dizer. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O sentido de Paulo nessa passagem não é se você escorregou nessa semana em alguns desses pontos, não. A pergunta central é, algum item dessa lista das obras da carne domina o seu coração? Esse é o raciocínio, porque Paulo vai dizer no final do versículo 21, se alguém é dominado por isso e pratica essas coisas diariamente, tal pessoa não pode herdar o reino de Deus. Portanto, ele não está querendo dizer que é possível que haja um crente carnal. Não! A lógica de Paulo é, se uma dessas coisas domina o seu coração, não é que você é um cristão carnal, é que você não é um cristão. Essa é a ideia de Paulo. Você não vai herdar o reino de Deus. Como já vimos na semana retrasada, se a ira, que é aquilo que você tem como indignação contra o mal, e te leva também a pecar, se a ira anda de mãos dadas com você no dia a dia, provavelmente você não nasceu de novo. Essa é a ideia de Paulo. Ele vai dizer, olha para essa lista. Se você é alguém que a discórdia está nos lábios o tempo inteiro, você não deveria se considerar um cristão. Você deveria reconsiderar o seu caminho, rever o seu coração. Olha, se a idolatria te domina o tempo inteiro, seja o dinheiro ou qualquer outra coisa, provavelmente você não é um cristão genuíno. Logo, não existe dentro da igreja a ideia de um cristão carnal. Não! Ou você é um cristão que mesmo com os seus tropeços e as suas falhas, está tentando caminhar, se santificar, ok, mas você não é entregue a nenhum desses pecados. Essa é a diferença. Paulo está claro, ele não está falando de escorregões no meio da caminhada. Ele está dizendo, alguma coisa dessa lista domina a sua mente e o seu coração? Você precisa se examinar, porque se alguma coisa te domina, provavelmente você não pertence a Deus. Essa é a ideia da passagem. Uma outra coisa interessante que Paulo vai fazer no meio dessa lista, a ideia dessa lista não é de coisas que acontecem lá fora, como eu disse na semana retrasada. Paulo vai listar esses pecados, porque ele está vendo no meio da igreja, sim. É por isso que precisamos voltar a falar sobre santidade. Não, rejeite os pregadores que te fazem sair do culto pulando, que te fazem sair do culto como se você fosse vencer todo mundo. Não, a ideia é, o culto, a igreja precisa te santificar. E você precisa contribuir para a santidade da igreja.
Nós vamos ver mais à frente, não importa, se não há santidade na igreja, essa igreja não tem um sorriso de Deus. Deus ama quando membros de uma igreja andam em vidas retas. Deus ama quando uma igreja deseja a santidade. Deus ama quando uma família ou quando as famílias da igreja chegam em casa e choram pelos seus pecados. Deus ama quando irmãos cristãos reagem à pregação da palavra, com fé, com arrependimento, com obediência. A santidade é uma exigência para existir a igreja. Sem santidade, nós podemos ser qualquer coisa, mas nós não somos a igreja de Cristo, e Deus leva isso a sério. Agora, olhando para esses temas, na semana passada eu falei sobre a ira. Hoje, eu gostaria de falar aos irmãos sobre o ódio. Sim, sobre o ódio. Afinal, qual é a diferença da ira para o ódio? Parecem ser coisas semelhantes. Eu quero definir, antes de nós vermos isso na história de um homem que está na Bíblia. A ira, como eu já expliquei, é quando você percebe um mal, você desaprova esse mal e você é impulsionado a agir contra esse mal. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, olha, fiquem irados, contudo, não pequem. É possível você ter uma ira santa, mesmo que isso seja muito difícil. Portanto, o pecado não está apenas em ficar irado, mas o pecado é, a ira chegou no meu coração, o que eu faço com essa ira? Isso é ira. Agora, o que é ódio? Lendo, estudando, tentando definir da maneira mais exata possível. Os estudiosos vão dizer o seguinte: ódio é uma hostilidade cultivada no coração por longo tempo, que cria as suas raízes. Conhece alguém hostil? Você conhece alguém que não dá para trocar meias palavras? Você conhece alguém que sempre está com ódio no coração? Você conhece alguém que parece que a hostilidade dominou essa pessoa? Não é possível ter uma conversa saudável. Não é possível até mesmo ter conversas difíceis com essa pessoa. Sempre há alteração. Sempre há resposta atravessada. A sabedoria não anda de mãos dadas com essa pessoa. Isso é o ódio. Quando a hostilidade cria raízes no coração. Quando a pessoa ela vai ficando tão amarga, que tudo o que ela responde é com hostilidade. Portanto, essa palavrinha que está aqui, utilizada para ódio, ela também pode significar inimizade. Sim, inimizade. Aquele que está sempre na posição de inimigo. Você já conheceu alguém assim? Você já trabalhou com alguém assim? Você convive com alguém assim? Sempre está na posição de um inimigo seu. Mesmo quando tudo o que é dito é para o bem, mesmo que às vezes algumas exortações possam doer, machucar, mas é por amor, essa pessoa não consegue reconhecer. Por quê? O ódio dominou o coração dela. Ela está sempre na posição de inimigo. Sempre. Ela sempre vê o outro como rival, nunca como conselheiro de provérbios. Olhando para isso, eu queria convidar os irmãos, juntos nessa noite, a analisarmos a vida de um homem. Sim, analisarmos a vida de um homem insensato, chamado Nabal. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos aprender com um homem insensato. 1 Samuel, capítulo de número 25. Nabal, o homem insensato. Quando você tem o nome de Nabal e quando você vive como Nabal. Nós não vamos ler todo o capítulo, são muitos versículos, mas nós vamos nos ater ao capítulo 25 de 1 Samuel. Aqui há preciosidades para o meu coração e para o seu coração. Precisamos aprender com Nabal. Não podemos cultivar a hostilidade no nosso coração. Os nossos lares, irmãos, não podem ser reconhecidos pela vizinhança, onde a hostilidade anda dia a dia.
Os nossos lábios não podem ficar marcados nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas relações familiares, pela hostilidade, por sempre sermos reconhecidos por aqueles que estão sempre na posição de inimigos, sempre enfrentando as pessoas, nunca com uma palavra de sabedoria, nunca sendo pacificadores, mas sempre buscando a guerra. Precisamos aprender com Nabal nessa noite, e eu peço a sua atenção. Olha comigo para o verso de número 1. Vai dizer assim: Samuel morreu, e todo o povo se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Olha agora. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Aqui está a primeira característica, ou as primeiras características de Nabal. Um homem que tinha uma esposa excelente e bonita. Por outro lado, o texto também é intencional. Se ele tem uma esposa, uma companheira que é bela, não apenas em sua formosura, em sua aparência, mas em seu coração, por outro lado, ele é um homem mau, insensato e rude. Sim, rude. É possível que hajam Nabais no meio da igreja. É possível que até mesmo você e eu sejamos Nabais na vida daqueles que compartilham o dia a dia conosco. Mas a Bíblia vai dizer e condená-lo. Havia um homem chamado Nabal. Adivinha o significado do nome Nabal? O insensato. Quando o Salmo de número 14 vai dizer, diz o insensato em seu coração, não a Deus, no hebraico está dizendo, diz o Nabal em seu coração, não a Deus. Nabal significa o insensato. O texto parece que faz um jogo de palavras. Por quê? O Nabal, o insensato, era insensato. Por isso ele recebeu esse nome. E ele era rude e mau. Aqui estão duas características que, se alguém quiser destruir todas as suas relações, podem cumprir e colocar na prática. Nós vivemos uma época em que a masculinidade ela é definida pelo quanto um homem é grosseiro. A masculinidade, em nossas épocas lá fora, ela é definida por quanto um homem é rude com as pessoas. Mas, segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor, ele vai dizer que isso é uma classificação de um homem mau. Que esse homem, que poderia sim ser virtuoso, que poderia sim proteger a sua família, que poderia ser forte, que poderia ter todas as características de um homem saudável, ele desejou ser rude e mau. Só que o texto continua. Acontece uma situação. Olha para o verso 7. Verso 7. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Aqui é Davi mandando um recado para Nabal. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, Nabal. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Davi, houve uma outra época em que os servos de Nabal precisaram da ajuda de Davi, e Davi retribuiu com gentileza. Davi, um homem segundo o coração de Deus, agora, fugindo de Saul, no meio de toda aquela trama que vocês conhecem, ele se encontra passando perto das regiões de Nabal. Ele vai enviar mensageiros a Nabal e dizer o seguinte: Nabal, lembra-te de quando nós passamos perto de você. Lembra-te de quando você precisou da nossa ajuda e nós te ajudamos. Nós estendemos a mão, Nabal. Agora, por favor, nos dê alguma coisa. Nós estamos precisando de algo.
olha a resposta do homem rude e mau. Verso 9. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Verso 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Aqui nós vemos um homem que é hostil, que cultiva a hostilidade no seu coração, e uma das suas características é a ingratidão. Nabal é ingrato com Davi. O homem que habitava a hostilidade dentro de si, o homem que era rude e mau, agora também está sendo ingrato. Por quê? Aquele que é hostil, aquele que sempre enxerga o outro na posição de inimigo, aquele que cultiva a inimizade no coração, ele não consegue ser grato a quem te ajudou no passado. Sim, homens rudes e maus são ingratos. Homens rudes e maus possuem memórias fracas, se esquecem de quem ajudou atrás, não se lembram de quem caminhou 1, 2, 3 milhas. Quando é preciso estender a mão agora para aquele que já te ajudou, ele recusa a ajuda. Ele estende as mãos, na verdade, para o diabo. O seu coração está dominado pela hostilidade. É alguém que é ingrato, não consegue retribuir o bem com o bem, mas é aquele que é marcado por ser rude, mau, ingrato e que retribui o bem com o mal. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado com essas características. Nós estamos vendo um homem que Deus reprovou, e mais à frente nós vamos ver que Deus abateu esse homem. Deus não se agrada quando homens e mulheres cultivam rude e maldade no seu coração. Quando mulheres são reconhecidas por serem rudes no meio da igreja, no meio de seu trabalho, sempre ignorantes no falar, sempre com uma resposta atravessada, nunca conseguem trazer a paz, nunca conseguem apartar uma briga, sempre são aqueles que causam confusões, discussões insensatas. A palavra está condenando. Um homem rude e mau também é ingrato. O texto vai seguir. Davi fica indignado com essa resposta. Ele vai dizer para os seus soldados: agora peguem a espada, porque nós vamos matar esse homem. Só que os servos de Abigail, a sua esposa, vão ficar sabendo disso. E Abigail fica completamente desesperada. E aí está a mulher sábia. Mesmo com o marido insensato, ela vai em busca de protegê-lo. A maldade de Nabal não é um motivo para que Abigail também se entregue ao pecado. Pelo contrário, o que nós vemos é uma mulher humilde, doce e sensata. Escute uma coisa, é verdade que o pecado no meio da igreja, ele pode dominar os outros também. Sim, por meio da sua vida, uma igreja pode ser contaminada pelos seus pecados, mas também é verdade que uma igreja também pode ser contaminada, num bom sentido, pelas virtudes que há em você. Abigail não era uma imagem semelhante ao do seu marido. Abigail era uma mulher sensata. Abigail não tinha nada de rude no coração, nada de mal. Abigail era uma mulher que protegia a sua família, apesar dela. Olha comigo, o verso 17. Isso é Abigail. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição para sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Olha agora, ele é um homem mau, que ninguém consegue conversar com ele. Nabal é um homem mau, que ninguém consegue conversar com ele. É possível que Nabal sempre estivesse presente em sua casa e ao mesmo tempo ausente. Sim, a hostilidade no coração, o ódio constante, faz com que pessoas fisicamente estejam naquele lugar,
mas no sentido completo estejam ausentes. Um homem que estava em casa, mas a sua casa não conseguia se comunicar com ele. Isso precisa mexer comigo e com você. É possível que dia após dia estejamos em casa. É possível que estejamos o tempo inteiro com os nossos filhos, com esposas e tudo mais. E ainda assim, possam dizer sobre nós, ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. É possível que até mesmo aqueles que compartilham o mesmo teto conosco possam dizer, aquele ali, ele é inalcançável. Ele é alguém duro de coração. Ele é alguém obstinado de coração. É alguém que não consegue se conversar. É alguém que não escuta a repreensão. É alguém que o tempo inteiro está buscando a razão. Aquele ali, aquele Nabal, é aquele que nunca dá o braço a torcer numa discussão. Sim, o Nabal dentro de casa é aquele que a família nunca consegue manter o diálogo. Porque ele está, mas ao mesmo tempo está ausente. É aquele que está, mas quando surgem conversas difíceis, ele foge. É aquele que está, mas não reconhece os seus pecados. Muitos casamentos podem terminar quando o marido ou a esposa começam a estar presentes, mas ao mesmo tempo ausentes. Quando se pode dizer, ela é uma mulher tão má, que ninguém consegue conversar com ela. É uma mulher inalcançável. Você pode falar, ela sempre acha que está com a razão. E isso é cultural no Brasil. Você fala com ela, você mostra o erro dela, você exorta em amor, você diz as suas intenções em exortá-la, é para melhorar, é para se santificar mais. Ainda assim, essa mulher, que não é Abigail, que poderia facilmente ser uma irmã de Nabal, ela é alguém que ninguém consegue conversar. Irmãos, é verdade que a igreja peca sim por omissão. É verdade que muitas vezes a igreja fecha os olhos para aqueles que ficam de lado. Sim, é verdade que em algum momento, depois do culto, você pode ir embora e ninguém falar com você, e isso é um erro da igreja. Mas também é verdade, sim, que a igreja mantém a distância de você, porque você é alguém difícil de conversar. Sim, é verdade que a igreja pode machucar, mas também é verdade que você pode machucar a igreja. É verdade que a igreja pode agir sendo rude e mal com você, mas o contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Você também pode ser reconhecido no meio da comunidade como alguém rude e mal, que ninguém quer a companhia. E que olha para isso e fica se perguntando, mas por que eu não tenho amigos? Por que no dia mal eu não vejo mãos estendidas para me ajudar? Talvez seja porque você está sendo um Nabal e agora a igreja não consegue te ajudar. Cuidado, meus irmãos. Ter ódio é assumir a postura de inimigo. Nabal é alguém difícil de conversar. Escuta, isso aqui não é um traço de timidez. Não, isso não é alguém que é mais recatado, alguém mais comedido, alguém que fica mais quieto. Não. O texto não está falando que Nabal era um homem tímido. O texto está dizendo, esse homem é tão perverso, ele não se arrepende dos seus pecados de maneira nenhuma, que é impossível conversar com ele. Que Deus nos livre de termos um coração inalcançável, não apenas pela graça do Senhor, mas pela própria comunidade. Que Deus nos livre de terminarmos a corrida da fé sem nenhum companheiro. Que Deus nos livre de olhar para o lado na nossa velhice e não ter ninguém conosco. Mas isso pode acontecer. Isso acontece com aqueles que são rudes e maus de coração. Cuidado com isso. Uma outra coisa importante que vai dizer, o texto segue. Olha o que Abigail vai fazer no verso 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Eu fico imaginando, talvez se eu estivesse no lugar de Abigail,
ou se você estivesse no lugar de Abigail, não, Davi, não mata esse homem porque ele é perverso de coração. Não mata esse homem porque ele é mau. Não, não. Abigail diz, Senhor, me perdoe, a culpa é minha. Abigail é uma mulher que ama a sua casa, que ama a sua família, que o tropeço de Nabal também é o tropeço de Abigail. Abigail toma para si a culpa, sem apontar o dedo para ninguém, e diz, eu vou resolver isso. Há um problema na minha casa, o meu marido vai morrer. Davi, o homem segundo o coração de Deus, está vindo para matá-lo, e com razão. Mas eu vou intervir nessa história, e eu vou lutar pela minha casa, custe o que custar. Ela vai à presença de Davi, ela diz, meu senhor, a culpa é toda minha. O texto vai dizer, por favor, permite que sua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Olha agora, meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Nabal estava sendo Nabal. Ele não tinha apenas o nome de insensato, mas a sua vida derramava insensatez. Um homem rude, um homem mau, um homem ingrato, um homem que amava a perversidade. Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Que Deus nos livre disso. Podemos olhar para a vida de Nabal e aprender que Deus odeia aqueles que são perversos de coração. De que sim, é possível que estejamos em casa e ausentes. Sim, que é possível que estejamos casados e ausentes. Sim, é possível que os nossos filhos cresçam dentro de casa, com a presença paterna e ao mesmo tempo sem essa figura presente. Por quê? Porque podemos ser inalcançáveis de coração. Podemos odiar a repreensão. Podemos ser aqueles que não se consegue manter uma conversa. Precisamos cuidar disso. Precisamos orar para que Deus nos dê humildade, para que diante de uma discussão a gente reconheça o nosso pecado. Precisamos pedir misericórdia a Deus para que Deus mate o nosso orgulho e o nosso ego, que no momento de crise a gente aponte para nós mesmos e não para o outro. Nabal, certamente, se fosse o contrário, ele diria, Davi, mate Abigail, mate essa mulher insensata, porque era um homem mau, ingrato. O texto vai seguir. E para terminar, olha o que vai dizer. Verso 35. Então, Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe perguntou, ou nada lhe falou, até o amanhecer. Olha agora, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Abigail era tão sábia, que até mesmo para dar uma notícia difícil, ruim, ela sabia o momento exato de falar. A sabedoria dominava tanto o coração dessa mulher, que as palavras não eram fora de tempo. As palavras eram adocicadas, mas ela também conseguia discernir o tempo da sua casa, para saber colocar as palavras corretas. E vai terminar. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Meus irmãos, precisamos olhar para a vida de Nabal, um homem que cultivava a hostilidade no seu coração, que caminhava a passos largos para a sua destruição, mesmo na companhia de uma mulher sábia, mesmo podendo desfrutar da companhia de Abigail. Nabal era um homem tão insensato, que até mesmo Abigail não conseguia conversar com ele. Cuidado, meus irmãos. Diante disso, olhando para o ódio que habitava no coração desse homem, de como ele procedeu, de como o pecado dominou ele,
Existe um outro ponto. Nós vemos em Nabal o homem que esbravejava. Nós vemos Nabal declarando para os servos de Davi: eu não vou ajudar vocês. Nós olhamos para a vida de Nabal e dizemos: aqui está facilmente a figura de um homem que explodia. Sim, o ódio desse homem o levava a ser explosivo. Por outro lado, podemos nos enganar em achar que sempre o ódio vai se manifestar dessa forma. Eu quero mostrar para vocês que em Nabal nós encontramos um homem explosivo, rude e mau de coração. Mas agora eu quero mostrar como o ódio e o silêncio podem caminhar lado a lado. E talvez esse seja o meu desafio e o seu desafio. Eu quero pedir que você vá um pouquinho mais para frente em 2 Samuel, capítulo de número 13. Acompanhe comigo o texto, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 13. Olha o que o texto vai dizer. Vocês conhecem essa história. Acabou de acontecer uma tragédia. Tamar foi violentada por Aminon, seu irmão. Uma tragédia na história de Israel. Absalão, agora, o seu irmão, vai tomar as suas dores. Mas preste atenção como a Bíblia vai descrever a reação de Absalão. Verso 21. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Absalão fica completamente indignado, tamanha perversidade. Tamar foi violentada por Aminon. Davi olha para isso e vê um absurdo. Absalão olha para isso e também vê um absurdo. Mas o texto está mostrando que algo vai acontecer. O ódio começa de maneira silenciosa no coração e vai desembocar numa ação prática. Verso 23. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Verso 25. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo. Eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim, os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então, todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Um irmão matando outro irmão. Porque o ódio habitou no coração de Absalão e durou por muito tempo. A definição de Paulo, quando ele vai descrever o ódio, é essa: é uma hostilidade que não é temporária. A definição de ódio em Gálatas é aquele que é hostil no coração e carrega por muito tempo essa hostilidade. Aqui nós vemos isso, aonde a hostilidade declarada, a hostilidade reservada por muito tempo pode levar. Absalão, ao invés de se arrepender, ao invés de buscar o Senhor, o seu pai, confessar os seus pecados, ele olha para Aminon e diz: eu vou matar esse homem. A hostilidade, o ódio dominou o coração de Absalão. Nós olhamos para Jesus no Sermão do Monte e ele vai dizer: não,
Agora o homicídio não é apenas o que Absalão fez com Aminon. Não! Se você olhar para o seu irmão e você irar-se contra ele, ou se você odiar o seu irmão, você cometeu o homicídio dentro de si. É possível que não haja ninguém se esfaqueando dentro de uma igreja. É possível que dentro de casa não haja nenhum homicídio prático, que não saia no jornal, que não pare a televisão, mas é possível que uma família seja homicida todos os dias. Maridos contra mulheres, irmãos na igreja contra um outro grupo de irmãos, que não se falam, que não se suportam, que não conseguem trabalhar juntos na obra, que se evitam, que falam até mesmo mal um contra o outro. Isso não pode acontecer em nosso meio. Esse tipo de homicídio não sai nos jornais, mas esse tipo de homicídio pode matar a comunhão da igreja. Esse tipo de homicídio não para as televisões, não para a cidade, mas esse tipo de homicídio pode derrubar uma casa. Sim, é o ódio em forma de silêncio. Não mais Nabal, que grita, que esbraveja. Não, é um ódio que fica escondido no coração. É um ódio que vai se criando um ressentimento com o passar do tempo, onde não há um espaço para confissão de pecados, para conversas sinceras à mesa. E o ódio vai se estendendo. E as memórias amargas vão se levando pelo tempo, até que chega no homicídio. Ninguém esfaqueia ninguém. Ninguém atira na cabeça do outro. Mas no coração existe um assassino em silêncio, matando toda uma casa. É possível que filhos cresçam contra pais por questões mal resolvidas. Cuide do coração do seu filho. Cuide do coração da sua criança. Digo isso como alguém que no dia a dia recebe pais desesperados em lágrimas, dizendo que não se sabe mais o que fazer com os filhos. Que recebo na minha sala do trabalho, dentro da escola, e que preciso olhar no olho de uma mãe que está completamente desesperada, porque ela já esgotou todas as possibilidades de alcançar o filho. Sim, talvez em casa o Nabal não seja nem o marido, nem a esposa. Talvez o Nabal seja a criança. Cuide do coração do seu filho, para que ele não seja um homem rude e mau. Cuide do coração da sua filha, para que não seja reconhecida como Jezabel. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Por um lado, nós temos Nabal, um homem que esbraveja, que todos olham e diz, aquele ali é mau, é perverso. Por outro lado, nós temos Absalão, um homem silencioso, um homem que consegue premeditar os seus passos, um homem que consegue arquitetar os planos malignos. Muito cuidado, meus irmãos, cuidado. Nem sempre o ódio vai se manifestar com um prato quebrado no chão. Nem sempre o ódio vai se manifestar com um agarrão no pescoço, com um soco no rosto, ou com um xingamento. Não, às vezes, o ódio pode se manifestar no silêncio, e com o decorrer do tempo, podemos dizer, e ninguém mais consegue conversar com ele. Cuidado com isso. Considere isso. Absalão, antes de enfiar qualquer objeto cortante em seu irmão, ele mata seu irmão no coração. Eva peca antes de tocar no fruto. Deus vai dizer, parem com sacrifícios de animais, eu não desejo mais isso. Eu agora desejo os adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Eu desejo aqueles que se derramam na minha presença. Eu não quero mais esses sacrifícios, eu não quero mais sangue de animais. Meus irmãos, o segredo para lutarmos contra um coração de Nabal, de Absalão, não é truques que podemos ver na internet, não são mentorias baratas de coaches por aí. O segredo para vencer um coração mau, que a hostilidade luta dentro dele, é com o Evangelho de Jesus Cristo. É olhando para o Senhor e vendo que Ele era um homem manso e humilde de coração. É desejando o fruto do Espírito como alguém que anda com o Espírito. É desejando ser mais parecido com o Senhor, porque cultiva o caráter cristão, porque chora pelos seus pecados, porque não tenta suavizar as suas falhas. Ele diz, eu sou um homem rude e mau.
Eu serei um homem alcançável dentro da minha casa. Marido, não espere que o pastor vá até a tua casa para resolver os dilemas. Esposa, não espere que uma irmã sábia da igreja vá até você. Ouça aqueles que convivem contigo. Ouça com humildade aqueles que compartilham do mesmo teto que você. A gente vive numa cultura que diz que o profeta de casa não faz milagre. E com isso a gente vai cultivando uma cultura dentro de casa que não vamos dando ouvidos às repreensões. Que quando aqueles que nos amam, que compartilham o dia a dia conosco, nos exortam, a gente despreza. Porque só é bom quando vem de fora. Porque quando alguém repreende a gente dentro de casa, a gente aponta o dedo e diz, mas você quer falar de mim, você faz isso, isso e isso. Cuidado, o ódio é aquele que é o espírito de inimizade o tempo inteiro. Como você responde diante da repreensão? Apontando o dedo de volta? Por vezes, nós precisamos dizer, calma, calma. Você quer apontar os meus pecados? A gente tem uma outra conversa para isso. Isso aqui não é uma guerra para ver quem peca mais. Agora eu quero falar dos seus pecados. Eu quero pastorear o seu coração, minha esposa. É dizer para o marido, não, depois você diz os meus pecados. Agora a gente está conversando sobre você. Eu quero te santificar. Eu quero contribuir para a sua vida com Deus. Isso não é um debate. Isso não é uma discussão política. Isso é, eu quero te santificar. Eu te amo. Eu me preocupo com a tua santidade. Eu não quero que o ódio habite no seu coração. Eu não quero que as dissensões estejam aqui em casa. Que as facções habitem aqui. Não faça do momento de discussão, de exortação, uma apontação de dedos barata, gratuita, onde todo mundo aponta para todo mundo. Não! Um lar cristão diz, agora é o seu pecado, vamos conversar sobre ele. O meu, podemos conversar no jantar, depois. Mas existe escuta, existe ouvidos para exortação, também existe ouvidos para consolação. A gente prega tanto pela comunhão na igreja, a gente prega tanto pelo corpo se envolvendo, mas nós não podemos desprezar aqueles que acordam do nosso lado. Nós não podemos desprezar aqueles que compartilham o dia a dia conosco na mais intimidade. É verdade, sim, que haverão momentos que precisaremos de ajuda externa, mas muitas vezes apenas o tom de voz pode resolver uma discussão. Às vezes, apenas parar de falar pode trazer a paz. Às vezes, apenas dizer, não quero apontar o dedo, eu apenas quero te santificar. Depois podemos falar de mim. Apenas isso pode resolver toda a contenda. Precisamos ter mais sabedoria para lidar com o ódio que luta para morar no nosso coração diariamente. Para que há 10 anos a gente possa olhar para trás e ver um casamento fracassado. Porque foi marcado pelo ódio. Porque foi marcado pelo ressentimento. Porque no momento acalorado foram ditas coisas que não se arrependeram depois. E que aquilo foi perdurando durante todo o tempo. E que não houve arrependimento. A mágoa de algo dito há muitos anos atrás, até hoje, pode estar afetando lares da PIB do Parque. Às vezes pode estar afetando a nossa comunhão. Às vezes um mal entendido, que poderia ter sido resolvido com sabedoria, está afastando irmãos sábios. Olhe para a vida de Paulo, olhe para a vida de João Marcos, homens que se desentenderam no meio da caminhada, mas que depois Paulo diz, chame Marcos, ele me é útil no Evangelho. Por favor, igreja, não deixe com que o ódio tire vantagem no nosso meio, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na comunhão. Por favor, não deixe com que o ódio habite no seu coração, porque Paulo disse, se isso habita em você, se faz parte da sua vida ter o ódio, provavelmente você não herdará o reino de Deus. Cuidado com isso. Por fim, eu quero que você volte para 1 Samuel, capítulo 18. Já caminhando para o final. 1 Samuel, capítulo de número 18, verso 6. Vai dizer o seguinte: quando os soldados voltavam para casa,
Depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. A partir daqui, vai começar uma perseguição. Saul contra Davi, por conta apenas de um refrão. Por conta de um refrão, a inveja se instalou no coração de Saul, e agora ele tomou ódio por Davi e procurou durante muito tempo tirar a vida de Davi. Cuidado, meus irmãos, para que o nosso ódio não seja também motivado pela inveja, porque só vale se o meu nome for exaltado, porque só vale o trabalho se o meu nome estiver em primeiro, porque só vale se eu for o protagonista do encontro, porque só vale se o meu nome for reconhecido no culto, no meio da igreja, no trabalho. Cuidado, a inveja leva ao ódio, e o ódio leva ao homicídio, seja no coração ou fisicamente. Por fim, para as aplicações finais, meus irmãos, a igreja marcada por ódio se comporta como uma cidade pagã em guerra. Eu gosto de filme de guerra, e eu fico impactado como as grandes cidades conseguiram se reerguer quando eu vejo nos filmes tudo aquilo sendo destruído por bombas, por navios, por grandes aviões e tudo mais. Uma igreja pode parecer uma cidade assim, destruída por conta do ódio. Famílias dominadas pelo ódio parecem nações rivais se bombardeando. Cuidado com a sua casa. Lute para que o ódio não se estabeleça dentro do seu lar. Cuidado com o coração do seu cônjuge. Cuide do coração do seu filho. Cuidado com aqueles que compartilham do dia a dia com você. Podemos cultivar até mesmo dentro de casa uma cultura onde um está bombardeando o outro, seja com palavras ou com ações que machucam. Muito cuidado. Casamentos cujo ódio habita, suas camas se assemelham a verdadeiras batalhas. Cuidado, casamentos podem ser marcados por lugares, lares, onde são verdadeiras batalhas de ego, onde ninguém cede perder para o outro, onde o que importa no final de tudo é que eu tenho a razão, que o meu ódio é legítimo, eu não luto contra ele, afinal, alguém me machucou. Quando Deus está dizendo, perdoem até mesmo os seus inimigos, parem de orar contra eles, perdoem eles. Por fim, ter o ódio no coração é ser hostil, é ser inimigo, é assassinar sem o uso de armas, é ser o oposto do amor. Meus irmãos, que essa palavra traga temor aos nossos corações, que essa palavra traga um senso de alerta, para que não sejamos reconhecidos nem como Nabal, nem como Absalão, para que não sejamos aqueles que habitam o ódio dentro de si, que esbravejam, que dizem mesmo, que são aqueles que tiram a limpo e machucam os outros e não querem saber de nada. Mas também podemos ser como Absalão, aquele que não diz nada, nem para o bem, nem para o mal, mas que ao decorrer do dia, ao decorrer do tempo, vai maquinando o mal para matar o seu próximo. Cuidado também, porque o ódio habita no silêncio. Sabe qual é o segredo para isso tudo? Não há subterfúgio, não há aqui um segredo especial. A palavra é: confessem os seus pecados uns aos outros. Quer lutar contra o ódio? Confesse os seus pecados uns contra os outros. Eu estava lembrando, eu não gosto de filmes de super-heróis. Na verdade, eu não sou nem fã, assisti pouquíssimos, mas um me cativou, foi o filme do Hulk. Na verdade, se eu não me engano, são os Vingadores. E há uma cena
muito emblemática, em que parece que o céu se abriu, estão vindo vários inimigos contra os Vingadores, e o Hulk, naquele ator, está na forma de homem, normal, não é o Hulk. E eu lembro que o Capitão América vai dizer para o Hulk algumas palavras que nem me recordo tanto, mas a fala do Hulk me guardou o coração. Ele vai dizer o seguinte: Capitão, sabe qual é o meu segredo? É que eu estou sempre com raiva, e ele se transforma em Hulk. O segredo do Hulk, e ele não precisava se preocupar em voltar a ser Hulk, porque ele sempre estava com raiva. A raiva habitava no coração dele. Ele era alguém que não precisava se esforçar para ficar com raiva. Ele piscava e ele virava o Hulk, porque a raiva o dominava. É verdade, ninguém aqui ao final do culto vai se transformar num monstro de verde. Ninguém aqui talvez comece a ter 3 pernas, 3 braços ou alguma coisa do tipo. Ninguém aqui vai virar um mutante, como nos filmes. Mas é possível que sejamos reconhecidos como aqueles aparentes cristãos carnais, como aqueles monstros espirituais, porque são dominados pelo ódio. Piscam e o ódio está presente. Fazem alguma coisa e o ódio se manifesta. Há uma discussão em casa e o monstro é colocado para fora. Cuidado, meus irmãos. Paulo diz: esses tais não herdarão o reino de Deus. Que Deus tenha abençoado a nossa vida nessa noite. Que Deus tenha nos levado por um caminho de reflexão, de arrependimento, e que Deus nos dê a sua graça. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.